Olá, um mal de diagnóstico difícil e que atinge principalmente a população acima dos 65, 70 anos de idade. Ainda não há cura. As pesquisas são caras e caminham a passos lentos. Assim, o melhor a fazer é aprender a conviver, cuidar e tratar do portador desta demência. A doença de Alzheimer é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Hoje em dia já se sabe que quando a pessoa começa a apresentar os primeiros sintomas de doença, de demência, esse processo já se iniciou no cérebro há alguns bons anos atrás. O familiar de uma pessoa com Alzheimer, ele sofre muito porque é muita pressão emocional. Busque conhecê-lo o máximo, mas busque conhecê-lo aquilo que ele era há uns 20, 30 anos atrás. Receber a notícia de que alguém muito próximo e querido está com a doença de Alzheimer não é fácil. É como se de repente se passasse a conviver com outra pessoa. Vem então uma transformação radical na vida de toda a família. Essa é a dona Didi. Ela tem 91 anos e caminha para se exercitar ao lado da filha Tânia. Dona Didi foi diagnosticada há 10 anos com a doença de Alzheimer. O que você está fazendo? Hein, Didi? Paquerando. Que paquerando? Dona Didi tem bom humor. O vocabulário está cada vez mais restrito. É um dos efeitos da doença. O primeiro apareceu depois de uma viagem e chamou a atenção do irmão da Tânia. Meu irmão foi buscá-la e percebeu que ela estava repetindo demais as mesmas coisas com a mesma entonação. Então aí a gente começou a observar e levamos uma médica que ele já conhecia. Aí fez o exame, né, que é a ressonância magnética, e aí constatou. Mas era bem inicial. A notícia é um choque para a família e costuma demorar até ser bem assimilado. Para o meu pai foi mais complicado, né? Porque é difícil para o cônjuge admitir que aquela pessoa que era companheira, né, está com Alzheimer. O comportamento do doente se altera a tal ponto que o familiar resiste a acreditar. No começo você fica assim entre ela está fazendo de propósito, ela está mentindo de propósito, sabe, reações que você acha que a pessoa está fazendo de propósito e não é. Mas até cair a ficha que é da doença, demorou um pouco. Pouco tempo depois, foi a tia Dilceia, irmã da dona Didi, quem começou a apresentar os sintomas. Na época, dona Dilceia não aceitava que estava doente. O fato de ela ser uma professora universitária, de estar mais ligada à intelectualidade, ela teve uma resistência muito grande em aceitar. Ela ia ao médico sozinha, esquecia as medicações. Entre ela, a gente ter o diagnóstico, ela vir para cá e ter uma cuidadora, se passaram... É recente, ela tem 4 anos que ela tem uma cuidadora, sendo que ela já está com Alzheimer há mais de 8. Tânia hoje é voluntária na Abras, Associação Brasileira de Alzheimer, onde encontrou muitas informações para as dúvidas que aparecem a cada dia. Ela é professora aposentada e assumiu a administração da vida das duas. Diz que a família deve aceitar a doença. Assim, você tem que explicar para as pessoas da família, olha, ela está com Alzheimer, então ela vai repetir, ela vai ter comportamentos às vezes constrangedores, tal, até que todo mundo, né, hoje está tudo bem, todo mundo já sabe. Entender que o comportamento é da doença, discutir com o paciente, deixa marcas. Se você bate de frente, grita, briga, ele vai esquecer, mas ele vai ficar com a sensação ruim. Ele não vai lembrar o que aconteceu, mas quando ele olhar para você, ele vai ter a memória da sensação ruim que você causou nele, mesmo que ele não lembre do fato. E um conselho: pura e simplesmente atenção e afeto. Quanto mais afeto você puder dar e com toque, querida, mãozinha aqui, beijinho, melhor é.
Essa família foi aprendendo, descobrindo o melhor jeito de conviver com a doença. Como ela surge, por que acontece, vamos saber com a nossa especialista de hoje, a neurologista Ana Luísa Rosas, diretora científica da ABRAS, a Associação Brasileira de Alzheimer. O que é o Alzheimer e por que a pessoa desenvolve essa doença? O Alzheimer ele está junto com doença de Parkinson, algumas outras doenças neurológicas que estão no grupo das doenças degenerativas, né? Por que acontece? Acontece porque é genética, porque está escrito no gene daquela pessoa que invariavelmente ela vai ter a doença alguma hora na vida. O que vai desencadear o processo neurológico degenerativo no Alzheimer a gente não sabe. Acredita-se que seja realmente multifatorial. Várias coisas podem estar influenciando, vai desde alimentação até estilo de vida, até outras doenças, fatores estressantes, quadros depressivos, enfim. Se qualquer esquecimento pode já ser começo da doença. É claro que se a pessoa apresenta uma queixa de memória, uma diminuição da memória, começa a se queixar de alguns esquecimentos, há de se ter um cuidado. Você não pode menosprezar uma queixa de memória. Só que ela pode ser sintomas de várias outras doenças. A queixa de memória ela deve ser um sinal de alerta, né? E não um diagnóstico fechado de estou esquecida, estou com demência. Não, estou esquecida, vou procurar ajuda porque pode ser demência. Eu gostaria de saber se o Alzheimer ele é hereditário, se ele passa de mãe para filho, né, de pai para filho. A gente tem que ter um pouco de cuidado com a palavra hereditário e genético, né? Uma coisa hereditária é uma coisa que passa de pai para filho, digamos assim. É uma coisa que vai passando de geração para geração. E genética simplesmente é uma coisa que está nos seus genes. Então, a doença de Alzheimer, ela tem uma característica genética também. Ela é multifatorial e uma delas é a genética. Mas ela não é hereditária, não é porque a sua mãe tem, seu pai tem, que você também vai ter. Conheça alguns dos principais fatores de risco para a doença de Alzheimer. Hipertensão. O sangue de pessoas que têm hipertensão arterial circula de uma forma mais lenta, o que pode causar diversos danos ao cérebro. Tabagismo. O cigarro acelera o processo de envelhecimento neurológico e a atrofia cerebral. Álcool. O álcool aumenta em até 10% as chances de aparecimento de uma doença neurológica. Sedentarismo. Quando você se exercita, está estimulando seu cérebro a produzir a insulina, um poderoso antioxidante que combate o envelhecimento das células. Depressão. Caso não seja tratada, a depressão pode destruir o hipocampo, área do cérebro ligada à memória. No próximo bloco, os benefícios de conviver e trocar informações com quem tem o mesmo tipo de problema. São novas situações, uma situação não é igual a outra. E aqui a gente troca as experiências e vai sabendo lidar com tudo isso.